Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Olá, agora eu vou falar uma ótima noite para vocês, porque vocês estão em casa. O programa vai ao ar à noite, então nós estamos gravando aqui uma quinta tarde, tá? Então uma ótima noite aí para vocês, tá, joia? Sejam bem-vindos a mais um Viva Bem Podcast. E hoje eu tenho dois convidados maravilhosos aqui e nós vamos falar de alguns temas bem bacanas. Então eu espero que vocês estejam aí curtindo o programa, compartilhando, nos ajudando a levar essas informações para quem precisa, tá, joia? Então sejam muito bem-vindos, Carol Marques. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Seja muito bem-vindo, Neto Ross. Muito bem-vindo aqui. E eu tenho certeza que nós fazemos um programa muito bacana para vocês. E levando informação para vocês que podem te ajudar, tá? Pode ajudar você que está em casa, tá, joia? Então eu vou pedir para eles se apresentarem aqui. Nada melhor do que eles falarem um pouquinho sobre eles. Carol, vou pedir para você falar um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre a sua história, tá, joia? E depois a gente vem pro Neto aí também, tá bom? Tranquilo? Conta um pouquinho pro pessoal que está em casa, poder te conhecer melhor. Tá certo. Boa noite, pessoal. Eu sou Carol Marques e de formação eu sou publicitária, sou enfermeira, mas ao longo do período aí eu consegui unir as duas coisas, não sei como, né? Eu falei, eu vou inventar alguma coisa que eu ame fazer, que eu amo os dois. E aí eu comecei a trabalhar com consultoria, onde eu ajudo as pessoas a se entender mais, se conhecer mais, né? Montamos aí um grupo onde a gente ajuda várias pessoas também. Mas sou mãe do Eduardo também. Ai, que belezinha. E namorada do Neto. Aê! E é isso. E você, Neto Ross? Conta um pouco pra nós aí. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Obrigado, Vivi, pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado a vocês que estão desprendendo seu tempo aí para estar conectados com a gente. É muito interessante quando você fala, né? Quem é você, né? E aí tem muito a ver com uma busca que nós estamos há muitos anos tentando entender quem sou eu. Eu sou o Orlanir José Pedroso Ross, pai de Vitor Ross, namorado de Carol, e um buscador pelo desenvolvimento humano. E hoje me aquece muito o coração quando eu entro dentro das empresas. Porque uma empresa ela é feita por CPFs. Um CNPJ é composto por CPFs. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre propósito, cultura e o que faz sentido realmente nós estarmos conectados. Porque muitas pessoas sabem quem não são. Verdade. Mas quem realmente é uma busca que coloca a gente em xeque em muitos momentos, né, Vi? Verdade, né? Verdade. E estarmos em busca dessa identidade faz com que a gente se conecte com o nosso propósito. Porque muitas vezes as pessoas dormem, acordam e pagam contas, eu gosto de falar. E se consegue pagar conta, né? Porque senão só dorme, acorda e as contas ficam... Ou senão nem dorme, né? De tanta conta. Então, entender quem realmente nós somos é muito interessante. Com certeza. E eu sou muito feliz. Sou educador físico de formação. E há mais de 15 anos aí em busca do desenvolvimento humano. Bacana. Me capacitando semanalmente em busca de entregar algo a mais. Bacana. Sejam muito bem-vindos, pessoal. A Carol eu já conheço já há algum tempo, né? Nos conhecemos um pouco nos grupos, né, Carol? Mas bem antes dos grupos também, Carol, participando dos grupos dos QGRs. Isso. Foi a primeira vez que eu vi a Carol, né? E assim, eu fiquei encantada, Carol. A Carol falando nesse grupo de QGR, o quanto que foi motivador aquele dia, aquela data. E desde lá a gente vem se encontrando, Carol, sempre, né? Quando o destino coloca algumas pessoas nas nossas vidas, ele vai se encaminhando de colocá-las sempre.
né? E parece que é uma conexão que ele faz ali. E a gente vem se encontrando sempre, Carol. Às vezes uma coisa que não tem nada a ver, digamos assim, pra gente, nossa, nem imaginava. Igual eu digo, encontrei a Carol e o Neto, né? Na questão do Sebrae. Eu falei, nossa, não acredito eles aqui, né? Olha isso, né? Fora dos QGRs, né? Fora da outra proposta, mas aqui também. E vou pedir um pouquinho, Carol, para você explicar, que foi lá que você, no QGR, que você me contou, né? Sobre o grupo, né? Da equipe de resgate. Né, um grupo que eu faço parte hoje, não tão assim, né, motivada a ser assídua lá, né, falante, né, mas estou lá acompanhando e é um grupo muito bom. E às vezes ele resgata nós com uma mensagem sempre muito importante de vocês lá, organizadores, que tem mais organizadores lá, Carol. Então, assim, eu vejo o pessoal muito, assim, motivado, muito movimentado com esse grupo. Então, fala um pouquinho para nós, conta um pouquinho desse grupo. O Equipe de Resgate, ele surgiu em 2021. E ele surgiu para resgatar o pessoal para um curso que nós fazíamos na época. Chama O Pior Ano da Sua Vida. E até assustador esse nome. Mas na verdade é o ano que a gente se dedica muito, né? A gente lê livros, toda semana tem as tarefas ali. Esse aqui é o 3º ano que nós estamos fazendo, mas o grupo surgiu lá atrás com esse intuito de trazer o pessoal de volta, porque começou em janeiro. E depois? E quando foi em agosto, a maioria... Nós éramos 54 pessoas no grupo. Nossa. Tinha o quê? 5, 6 pessoas fazendo mesmo toda semana. E aí, a gente se juntou, a Amanda, Fábio, a Nil e eu, para trazer o pessoal de volta. Ó, pessoal, vamos estudar, né? A gente se reúne toda semana para falar dos temas e tudo mais. E aí foi quando a gente começou a fazer as reuniões na quinta-feira, às 5 da manhã. Nossa. E aí a gente falava dos temas que nós estudávamos. Sim. E aí o negócio começou, né? A gente começou a estudar outras coisas também. E aí toda semana a gente ia lá, cada um, e dava uma aula daquilo que a gente estava aprendendo durante a semana. E aí começou esse transbordo. E aí as pessoas começaram a entrar... Todo mundo que a gente falava, eu quero me desenvolver e tal, entra no grupo. Entra no grupo. Vem pra cá. Hoje nós somos quase 200 pessoas. Nesse grupo. E todo final de ano a gente encerra o grupo e abre outro. E o pessoal vem. Migra e outras pessoas novas vão entrando durante o ano, né? Mas o grupo é isso. Aí não é mais sobre o curso, é sobre a vida mesmo. Resgatar as pessoas para voltar a olhar para elas mesmas, né? Para entender um pouquinho sobre propósito. Verdade. E a gente puxa, acho que fala bastante. A finalidade do grupo, né, Vi, complementando o Carol, existe um estudo americano que fala que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Sim. E muitas vezes essas pessoas com quem a gente está convivendo são pessoas que estão reclamando. Então, se tá chovendo é porque tá chovendo, se tá sol é porque tá sol. E aí, a hora que nós percebemos, nós já estamos nesse ciclo vicioso de reclamar. Então, o intuito desse grupo de resgate é realmente você se conectar com pessoas que estejam pensando fora da caixinha. Porque isso dá uma injeção de ânimo. Você não abastece seu carro semanalmente, dependendo da quilometragem que você roda? E aonde você está alimentando seu corpo, né? Porque, querendo ou não, é um grupo bem ativo fisicamente, a sua mente e o seu espírito. Então, a gente procura trazer estímulos e toda quinta-feira, às 5 da manhã, tem uma pessoa transbordando com algum conteúdo. Então, você se conecta a um grupo de pessoas que isso te dá subsídio para você enfrentar os seus desafios. Porque hoje, aonde que você se nutre, né? E não estou falando nutrir só da alimentação, mas de todo esse engajamento. Então, você tá lá, desafios, e aí vem o Adir de um outro grupo e põe um desafio lá e todo mundo compra a ideia. Daí são mil pranchas. Você tem noção que são 1000 dias? Mais de 3 anos... Mais de 3 anos você vai se comprometer a fazer diariamente mais de 3 anos. Hoje é dia meu, né? 189. Minha nossa. E eu fui entender no Clube da 5 lá. O porquê dessa prancha? Eu tava tentando entender. E não tem nada a ver com a prancha. Não tem nada a ver com a prancha. Daí eu fui entender quando a Dira explicou. Comprometer a fazer a constância. Constância todos os dias. Você tem agenda pro seu filho, você tem agenda pro seu marido, você tem agenda para todo mundo e para você. E para você. Você acaba sendo esquecido. E aí, quando você começa a se comprometer
comprometer, você começa a ter uma sensação de realização. Uau, eu tava em São Paulo hoje de manhã, visitando clientes, e aí vim correndo para estar aqui no horário. Por quê? Porque é compromisso. Só que as pessoas não têm medo de assumir compromissos. É verdade. E aí, mas dia 31 eu vou colocar no papel, né? Porque hoje já é bem menos, mas antigamente se colocava no papel, né? É verdade. Vou começar a fazer inglês, vou parar de fumar, vou começar a atividade física, daí dobra. Engaveta. E daí no outro ano vai ver, não fiz. Claro, não tá claro pra você. Tem um dado, tem uma pesquisa. 15% das pessoas fazem a lista. Pega a caneta e faz a lista. 2023, eu vou fazer isso. Mas 80% desiste antes do carnaval. Desses 15%, 80% desistem antes de chegar no carnaval. E é muito verdade isso. E aí, quando você apresenta resultado, você deu sorte. Deu sorte, imagina. Isso aí é lágrima, suor e tudo mais. E aí nós resgatamos justamente isso. Entende? Os sonhos, o propósito. E hoje foi dos sonhos, né? Exato. Hoje o clube foi dos sonhos, eu assisti lá. Na semana anterior eu falei sobre como realizar os objetivos ainda em 2023. Porque tem um passo a passo. Sim. Né? E tem a teoria e tem a prática. E a gente coloca muita coisa em prática, né? Então, a gente tem como trazer as pessoas e mostrar. É assim, ó. É assim. Passo a passo. É assim, Coloca assim, assim. Aí. Porque o que faz Metas. que uma pessoa atinja e outra não, ela não é genial. Por que algumas pessoas conseguem fazer em um dia o que outras não conseguem fazer em uma semana? Por que nem umas um ano. pessoas fazem em uma semana o que outras não conseguem ano, fazer em um mês. Elas não são geniais. Elas têm clareza, elas têm foco, elas têm vários recursos que apresentam resultado. Porque forte. Porque hoje em dia de constância. Isso. Né? Da gente permanecer fazendo aquilo. E a constância só vai existir se você tiver uma clareza do porquê fazer. Por que você tem esse programa? Nossa, porque ele tem um propósito muito claro na minha vida. E aí vai vir os desafios, e aí vai vir as contas, e aí vai vir alguma coisa. Um horário, sempre alguma coisa. E a família que joga um balde de água gelada. E aí... Um amigo. Só que o seu motivo faz forte. com que você fique. Sim. E aí você se conecta com pessoas que estão nesse propósito. Porque isso tem a ver com o propósito. Quando você falou no comecinho, né, dessas pessoas, eu gosto muito de brincar que cada pessoa tem uma pecinha do seu quebra-cabeça. Tem mesmo. E se você se conecta com ela, você encaixa. E pode ser que aquela peça não faça, naquele momento, a conexão. Mas no momento certo, ela vai ter um porquê. Vai fazer. Aproveitando o seu gancho aí, Neto, eu tive uma presença muito importante de um participante que vai vir fazer parte agora do Viva Bem, agora em primeira mão para vocês aí, que é o Arthur, uma parceria. A partir da semana que vem ele tá aqui. Então, assim, foi uma conexão muito forte. Nossa, eu quero o Arthur aqui. E, assim, fui vendo ele, conversei com ele. Gente, se vocês verem o engajamento que ele já está, que graça, a gente estava comentando antes do programa. Sim. Então, assim, olha como tudo faz parte, tudo se encaixa. Chegou uma pecinha. Chegou uma pecinha aí que faltava. Porque eu estava sozinha, né? Fazendo o programa semanalmente, já tô desde 2021. Então, assim, eu já passei por outra rádio, agora vim pra esta. Então, assim, vão se encaixando peças. Sim. Por mais que tem coisas que estão, assim, desencaixadas, muitas vezes a gente desanima. Muitas vezes tem uns picos de animação e tem uns picos de desanimação também. Sim, e é importante. Tem que permanecer. E a felicidade, Vi, ela não tá quando você realizar aquele sonho, ela tá na jornada. Então, quanto mais você se diverte, eu até tava falando pra Carol quando a gente tava vindo pra cá, eu falei, nossa, tá tão divertido. Porque a pandemia para mim foi ela bem cruel, tá? Eu tive várias situações, fim de relacionamento, fechamento de empresa, foi vários fatos. E aí, meu filho foi um motivo muito grande de eu não cair numa depressão. Então agora, retomando fortemente, falei pra cá, ainda brincando, falei, nossa, tá tão legal, né? Mas por que tá legal? Porque nós estamos realmente conectados. A gente faz o que a gente ama e a gente é remunerado ainda por isso. Porque hoje existe uma ferramenta, né, que é o Ikigai, onde ele traz 4 esferas pra gente se conectar com o nosso propósito. Mas isso vai ser para um outro programa, tá? Porque senão a gente vai... Já temos mais uma palha para um próximo. Porque assim, as pessoas hoje, elas não estão, numa grande maioria, elas estão nas empresas pela grana. Isso é verdade. Só que aí o que acontece?
Pela grana, eu brinco até, não desmerecendo, pelo amor de Deus, que você não me conhece ainda, mas eu não teria por que falar isso. Mas eu brinco com as pessoas que falam, dinheiro por dinheiro, vai vender trufa no semáforo. Não desmerecendo a atuação, tá? Mas dinheiro por dinheiro a gente consegue fazer de várias formas. Sim. Agora, realmente você se conectar, e nós, tanto eu quanto a Carol, acreditamos que propósito tem a ver com contribuição. Quando você começa a contribuir com o outro, que aquilo reverbera. E aí, tanto é que a gente tem um manifesto muito grande que a gente entra nas empresas com propósito. Empresa que quiser nos contratar, só que a gente não enxerga propósito, nós estamos fora. Nós queremos uma empresa que tenha propósito. Porque propósito arrepia, propósito vibra. Dificilmente, pessoal que está assistindo, dificilmente você vai ver um corintiano virar palmeirense por 5 mil reais. Dificilmente você vai ver um corintiano virar um palmeirense por 10, 15, 20, 50 mil reais. Se você der para um corintiano mesmo, 50 mil reais, você vai ser palmeirense de andar com a camisa do Palmeiras. Não vai andar. Agora, um colaborador por 50 reais muda de empresa. Por quê? Falta de cultura na empresa. Que esse é o nosso próximo tema agora, né? Que vocês vão explicar pro pessoal agora o que é a cultura na empresa. Eu tenho certeza que o pessoal tá curioso aí, hein? Querendo entender essa cultura na empresa. Então expliquem aí, Neto ou Carol, né? Quem vai iniciar aí? O Neto já começou a ver. A questão da cultura é o seguinte, o pessoal fala cultura organizacional, porque é lá na empresa, né? Sim. A gente trabalha propósito de vida na pessoa física e cultura na pessoa jurídica. Né? O que é uma empresa com propósito? É uma empresa que tem uma cultura forte. Você vai para Piracicaba, lá tem alguma coisa que é de lá. Sim. Vem para Limeira, não, porque aqui em Limeira todo mundo assim. Né? Você vai para São Pedro, você vai para Portugal. Aqui. Cada local tem a sua cultura. Realmente. E a empresa é a mesma coisa. Só que, querendo ou não, ela já tem a cultura dela ali. Então, se o cara, que é o dono da empresa, ele não instituir a cultura ali, os colaboradores vão criar a cultura de lá. Com certeza. E aí fica muito mais difícil. E aí fica um ambiente que não é legal trabalhar. O que é aquela empresa que a pessoa tem prazer em levantar cedo e sair da cama para trabalhar? É uma empresa que tem propósito, é uma empresa que tem cultura. É uma empresa que compartilha com todo mundo. Aliás, todo mundo ali dentro compartilha dos mesmos princípios, dos mesmos valores. Então, fica mais simples. E quando a gente fala de empresa com propósito, é justamente... Por exemplo, as pessoas contratam hoje com currículo. Ah, você quer vir trabalhar? Traz um currículo. E não sabe nada da pessoa. Né? Vai conhecer a pessoa na entrevista. E uma empresa que trabalha a cultura, ela faz o contrário. Ela conhece a pessoa primeiro, e aí, se fizer sentido, ela vai pegar o currículo. E tem gente que nem tem um currículo tão bom, mas ela é uma preciosidade. E aí você consegue trabalhar isso dentro da empresa. Investe em cursos, em treinamentos. Capacita aquela pessoa. Mas aí não perde uma joia rara, entende? Por causa de um currículo. Porque hoje em dia, o que é difícil? Algo. Você encontrar pessoas que têm o mesmo propósito. Ou por propósitos parecidos. Quantas pessoas teriam mais competência? É Arthur, né? O seu companheiro. Arthur. Quantas pessoas teriam mais competência técnica do que o Arthur hoje? Agora, o que faz... Muitas. Agora, o que faz o seu olho brilhar em você falar dele? Entende? É conhecê-la, a pessoa dele vendo os mesmos propósitos. Isso dá conexão. Isso vibra. Isso vibra. Isso dá... Aí não tem sábado, domingo, feriado, dia santo. Você se conecta na jornada. Com certeza. E aí você vibra. Hoje eu teria tudo para não estar aqui. Por quê? Porque tenho alguns compromissos, mas estar aqui com você e tendo a oportunidade de mais pessoas nos conhecer, fez com que eu mudasse minha agenda para estarmos aqui. E amanhã, 5 horas da manhã, nós estamos voltando para São Paulo. Nossa, e tá tudo certo e feliz da vida, entendeu? Tá certo que a gente vai mandar o combustível e o pedágio, né, pra Via, ela não sabia, mas... Mas eu já ao vivo aqui. já ao vivo, vocês estão cientes. Mas... Tô perdida. Oi, Carol, socorro. Mas você entende? Isso é você estar conectado com o seu propósito. Verdade.
Isso é você tá feliz na jornada. Isso, quando o que te move. Isso, independente. Hoje eu não tô com os ganhos que eu tinha antes da pandemia, nem um terço. Mas o sentido do movimento me vibra tanto quanto. Então, quando você entende isso, Alinhado. você... Alinhado. E vocês querem entender o que é valor de uma forma simplista, tá, Vi? Tem várias técnicas, mas de uma forma simplista. Aonde vocês estão investindo o seu tempo e o seu dinheiro. Isso é importante para você. Importantíssimo. Isso é valor. Quando as pessoas começam a entender aonde ela está aplicando o dinheiro e o tempo, isso é valor. E as pessoas que não são assertivas nas suas decisões, porque existe um estudo que de 60% a 75% das coisas que nós procrastinamos é por falta de clareza. Então, quando elas estão nesse movimento, é porque alguns valores não estão congruentes. Não vou entrar no mérito da questão, tá? Mas o que justifica... Não vou entrar no mérito. Um político roubar e dormir tranquilo. O valor segurança para ele sobrepõe honestidade. Então, nós entendermos a nossa escala de valor. Hoje, para mim, eu só não estaria aqui no programa se meu filho requisitasse eu ou alguma coisa muito maior, minha mãe. De outras formas, nada me tiraria de hoje. Entende? Ao ponto de eu mudar minha agenda em virtude daqui. Então, por quê? Porque estar aqui, para mim... valoriza, vai ao encontro de um valor muito grande, que é o crescimento, o desenvolvimento. A minha mentalidade de crescimento faz com que eu busque constância nesse movimento. E aí ter a oportunidade de não só conhecer você mais a fundo e todo o pessoal que está aqui com a gente, fora os telespectadores, isso faz com que a gente entenda. Então, entender quais são os seus valores é extremamente importante para a nossa tomada de decisão ser mais assertiva. Principalmente no ramo empresarial, que muitas vezes as pessoas elas separam isso, né? Imagina, elas separam a cultura de onde elas vieram, elas separam as decisões que elas têm que tomar, que algo é pessoal, algo empresarial, mas tudo isso faz parte. Se meu pai fosse vivo, ele falaria assim: filha, o pessoal é um, profissional é outro. Tadinho do meu pai. Mentira, papai, mentira. Por quê? Se eu sou honesto... se desliga da tomada. Não, e se eu sou honesto em casa, eu vou ser honesto na empresa. Claro. Se eu sou motivado em casa, eu vou ser motivado na empresa. Então, o que eu entendo? Desenvolve o ser humano que o profissional estoura. É um processo natural. Só que as empresas só focam no profissional, esquece o pessoal. E aí o que acontece? Ele não tem estrutura. Imagina eu subir num prédio sem alicerce. Cai. E é o que acontece com a maioria das empresas. Com certeza. Agora, quando a gente começa a entender o ser humano, independente do número, tá? Porque nós temos, para você ter ideia, nós temos uma única padaria com 140 colaboradores. É uma unidade. Eu já falo que é uma unidade só porque as pessoas falam: nossa, mas tudo isso... Não, é uma única... São 6 gerentes, tá? Uma única padaria, no Tatuapé, em São Paulo. Então, assim, independente do tamanho que seja... E nós temos uma outra em Cordeirópolis com 23 colaboradores. Mas a cultura, independente do tamanho. Porque daí, na contratação, a Disney pregoniza... Porque eu gosto muito de estudar empresas de muito sucesso. A Disney pregoniza que a melhor demissão é na contratação. Então, quando eu tenho clareza do que eu quero para a contratação, eu já nem deixo a pessoa criar vínculo. Eu já demito na contratação. E aí você muda todo o contexto. E se você tem 10 colaboradores e não trabalha a cultura... 3 colaboradores já, né? Sim, mas, por exemplo, tem uma empresa aí com... Vamos colocar aí, de 5 a 10 colaboradores. Ele não trabalha a cultura... Essa empresa, quando ela crescer, se ela crescer, quando ela crescer, ela vai ter muita dor de cabeça. Verdade, Carol. E aí fica aquele turnover, né? Que não tem fim. Não tem fim. Mas por isso, contrata pelo currículo, aí demite pelo comportamento. Não deu certo. Ah, não, porque a pessoa... Então, conhece a pessoa. Conhece o comportamento dela, os valores dela. E já deixa claro os valores da empresa. Pra ela. Trabalha isso sistematicamente. Não precisa fazer reunião diária, mas isso tem que estar implícito ali dentro. Né? Cristalizado, né? Porque eu acredito assim, Carol, não sei se vocês me corrijam se eu estiver errada, porque assim, as pessoas elas vão pensar o quê? Não, às vezes essa empresa tem um valor, elas vão pensar no valor de pagamento.
né? O quanto que ela vai receber. Só que ela não está preocupada também, muitas vezes, no valor que essa empresa agrega, né? E ela não preocupada com isso, ela não vai fazer algo que dê um merecimento em relação a isso também. Então, também, nesse erro da empresa de colocar esses valores para o empregado antes de você assumir. Porque a empresa ela não vende um produto, ela vende um valor. Sim, sim. E a contratação não deixa de ser uma venda. Sim. A partir do momento que nós estamos num processo seletivo, eu estou vendendo. Sim. Tanto é que as pessoas, elas falam, nossa, mas aquilo realmente existe. Então, é muito interessante isso, porque a gente participa arduamente nos processos seletivos. Porque, para mim, não faz sentido eu entrar dentro de uma empresa sem entender o processo seletivo. Porque ali já diz muito. Com certeza. Então, a gente precisa entender. Então, se você não tem clareza... Por que em algumas empresas a gente fica na mão dos colaboradores? Porque falta essa cultura e automaticamente os processos. Porque se você for um colaborador da Starbucks, você não vai virar para o seu gerente e falar: eu não vou escrever o nome no copo. Porque isso já é um processo. Já é um processo. Acabou. Enquanto nós, de pequenas, médias empresas, não temos essa clareza, na nossa cultura e no nosso processo, cada colaborador faz o que quer. Faz o que quer. E aí a gente fala: nossa, mas... E aí eu fico dependente de fulano. Agora, quando eu tenho essa cultura, se for o Mário, se for o Antônio, se for o Paulo, claro que a gente valoriza muito a pessoa, mas o processo está desenhado baseado numa cultura. E aí aquilo entra num fluxo. Por isso que algumas empresas estouram e outras ficam patinando. Eu ia falar justamente isso. Por que a Starbucks tá lá, você sempre chega, o lugar está lotado, você mal consegue tomar um café, e o outro cafezinho lá embaixo, que você vai lá, consegue tomar qualquer... Não é preço, né? Não é preço. Porque, na verdade, eles não vendem café, né? Não. Por isso que... Não. Entendeu? É uma experiência com café. Dentro desse ecossistema, tem o sistema de valorização das pessoas. Entende? Quando a cultura é forte, isso faz parte ali. E eu me lembro, que era só interrompendo vocês, assim, dessa empresa, de eu sentir o cheiro do café do meu avô. Sabe, assim, de você chegar lá, você ver os grãozinhos do café, ver o... Memória afetiva. De você ver o café vermelhinho, que é assim que eu me lembro dele. Sim. Né, no painel de café. E aqueles cafés vermelhinhos. E tudo aquilo desenhado, contando a história do café. Então, imagina quantas pessoas não têm essa experiência. E que uma outra empresa não dá. Né? Em sabor, em tudo a parte gastronômica. Então, assim, por que umas empresas estão lá e outras estão lá embaixo? E para muitas empresas... Elas não vendem café. Mas para muitas empresas, o nosso tipo de trabalho é caro. Para outras empresas, é um investimento. Com certeza. Então, depende muito do momento que a empresa está e como ela enxerga isso. Porque pessoas... E o que limita hoje, Vi, uma empresa de crescer são pessoas. São pessoas. Você pode ter um produto top, você pode ter um serviço muito legal. Realmente. Se você não tiver pessoas para entregar aquilo, nada adianta. Nada adianta. E o dono, eu tinha um restaurante, isso antes da pandemia, que a gente prestava serviço, o Leandro falava assim: ai, Neto, mas muito do que você fala, eu já falei. Só que o que acontece? Eu tô de fora. Eu não tenho a emoção do negócio. E muitos colaboradores, tanto é que é uma das falas quando a gente entra, que a gente fala que eles não trabalham para os donos ficarem ricos. Eles trabalham para que eles realizem os sonhos deles. Sim. Porque é muita visão de um colaborador. Mas eu vou fazer isso mais por quê? A maioria não sabe nem falar. Você pergunta pra eles, eles não sabem nem falar o sonho deles. Não. Entende? Ou seja, eles não têm objetivo. Não tem clareza. Mas não tem nenhum início ali. O que eu vou fazer? Agora, a hora que eles entendem isso, por que eles estão ali, nossa... Vira gigante, entende? Realmente. E aí você começa a entrar numa locomotiva que faz sentido de atingir os resultados. Também fala-se muito hoje sobre diferenciação. A cultura, ela é os níveis mais altos de diferenciação. Porque hoje em dia tem muita cópia, né? O cara muda o nome, muda o sabor, vai lá, faz um parecido... E quando você implanta a cultura, não tem como você copiar. Porque são os valores. Identidade, daquela empresa. É a identidade da empresa. É igual a nossa identidade.
Né? Quando Pode nós vir um assumimos outro uma profissional. identidade, ninguém é igual a você. Perfeito. A pessoa pode tentar copiar você, mas você tem a sua essência, a sua Perfeito. identidade. Vão ter pessoas melhores e outras piores, mas iguais não vão, nem os gêmeos. Não, Podem nem gêmeos copiar são os iguais. produtos. Claro. Mas o jeito de trabalhar, o jeito de cuidar dos colaboradores, porque Verdade. também o que a gente leva para eles é o seguinte: as pessoas focam muito no cliente, né? O cliente sempre tem razão. Na verdade, nem sempre, Nem sempre o cliente tem razão. Mas também tem os colaboradores e os fornecedores. Como é que você trata os fornecedores? São pessoas também. E engajamento, fala-se muito, ele trabalha muito com engajamento na empresa. Ele chega lá, ele faz muita dinâmica e fala-se muito de engajamento. Só que o engajamento não é um negócio que você vai lá e faz uma brincadeira. É um envolvimento emocional. Entende? Você trabalha o emocional das pessoas. Você leva consciência a nível emocional. Então, ela leva a experiência. Ela grava a experiência. O pessoal chora, Olha né? isso. Tem as mais diversas dinâmicas, assim, Olha isso. que a gente leva muita consciência para eles nesse sentido. Eu E gosto isso de é super falar- importante. Só te interrompendo, por quê? Muitas pessoas vão fazer algumas palestras, elas só falam. Motivação. Sim, Motivação ela é só assim, ó, fala. É. Pico. Só falam algumas Assim, coisas, acabou. acabou. Né? E a parte emocional ela é muito forte. Né? Eu gosto muito de falar que dentro da empresa tem quadrilha, Tem quadrilha. Essa vai gostar. Tem quadrilha. tem bando, Tem. tem grupo, tem equipe, tem time e tem exército. Quando você consegue... Ai, Neto, mas ninguém pega o filé mignon lá de restaurante assim. Não, não é isso. A partir do momento que ele cruzou o braço, ele tá roubando. É uma quadrilha. Está sendo pago pelo Fica sendo pago pra ficar. período, né? E aí fica 1, 2, 3, já monta uma quadrilha. Monta uma quadrilha. Então, o que acontece? Formação de quadrilha. Formação de quadrilha. Eu gosto muito de Verdade. falar isso. E faço eles entenderem Sim. todo esse... Desperdício. Né? A partir do momento que você transforma num time, aí é outro. Porque o Brasil, ele tem muito o paternalismo, né? Então, a empresa familiar. E aí eu vejo papai ali, eu vejo mamãe ali, e daí dá uma confusão tremenda. Nós somos uma família. Filha. Eu vi uma das minhas Eu formações... tenho medo, às vezes, da família, que às vezes pode ser, né? Cada quebra-pau. Cada quebra-pau, né? Aham. Eles levam isso para a empresa quando é implantada Verdade. essa questão da família. É verdade. Eles não têm. Eu já presenciei muito isso. Sim, Trabalhei em uma sim. empresa que hoje é uma empresa enorme, mas antes ela era uma empresa pequena, era família. E os irmãos, assim, minha nossa, os dois Sim, não, quase se pegavam. Mas não que a família na Não. empresa. Não, assim, ó, Não. o pessoal. A cultura da Cultura da família. Das empresas. Tem várias empresas que a gente chega e o pessoal fala assim: aqui nós somos uma família. Ele já quebra, ele fala: não, aqui nós somos. Vocês são uma equipe hoje, mas a gente vai transformar num time. Sim. Então, no primeiro momento Família. é isso. Depois que entra a cultura, que a cultura já está sendo implantada, aí vira exército. Aí é um mata pelo outro. Não, aí eles fecham de tal forma... Hoje, Olha o exército. não, é Que sério, forte. é sério. Que forte. É sério isso. Nós temos uma... Todo mundo joga junto. Nós temos uma empresa hoje, que é a Roll Center, não ia citar o nome de nenhuma empresa, mas eu preciso citar, que nós estamos num processo de transformação de exército mesmo. Olha que Eles estão tão bacana. fechados, hoje eu fiz uma dinâmica que eles, nossa, quase voaram na parede, assim, porque é um envolvimento. E isso, pra mim, é paixão pela empresa. A família compra a empresa. Porque daí você é membro daquilo, você pertence. Uma das minhas formações é em teoria sistêmica. Eu fui fazer 18 meses para entender, porque a maioria das empresas são empresas familiares. Sim. E aí o filho faz uma MBA fora do país, se sente o CEO do grupo, só que o pai que levantou todo o castelo, Daquilo. todo o império, e daí começa um quebra-pau. Então eu fui estudar para... Muitas vezes esse castelo é derrubado Isso. por esses herdeiros. Que eu já conheço muitas histórias, É. acho que todo mundo deve conhecer. Com São castelos certeza. derrubados. O pai constrói, o filho E vai destrói. Então, hoje, eu sou contratado em algumas empresas, eu faço parte até do conselho da empresa. Que bacana. Por quê? Porque pra gente ter um plano de ação, um direcionamento, para que realmente o ego não sobreponha, a vaidade não sobreponha, Sobrepõe. e sim a cultura da empresa seja instalada. E o nosso ego, muitas vezes, ele quer gritar.
muito alto dentro de nós. Imagina nas pessoas que são diretores, toda essa família envolvida. Sim. Imagina esse ego gritando dentro de cada um deles, Sim, né? sim. E todo mundo quer, né, se elevar e muitas vezes eles estão se abaixando. E uma coisa bem interessante também, Vivi, quando a empresa tem uma cultura estabelecida, o dono não precisa estar lá, porque o negócio vai fluir, Verdade, Carol. entendeu? Quanta gente se ouve falar, eu saio de lá, o negócio não anda. Eu não posso sair de lá, porque eu saio de lá, não flui. Não flui, O não. negócio para, não acontece. Sim. Então, quando tem uma cultura ali, que você tem um líder ali que está engajado com a cultura, ele pode sair e o negócio flui. Flui. O negócio flui porque todo mundo entendeu. Entendeu aquilo e Os respeita seus aquilo. papéis, os seus valores, o que é Com importante para a certeza. empresa, o que é importante, tudo, porque aí entra processo, entra tudo, né? E aí a pessoa tá lá em casa com 2, 3, 4 colaboradores, fala assim, nossa, Neto, ferrou. Não ferrou não, gente. Não ferrou, não. Não ferrou não. Ah, Coloca o seu propósito. Por que você montou a empresa? Relembra, né? Relembra Lembrar tudo isso. aquilo, né? Resgatar. O resgate aí de novo. ó, Porque resgate de novo. De resgate. Eu gosto muito, Vi, de ter um plano de ação. Senão não faz sentido nós estarmos aqui batendo papo. Não. Entende? Não. Eu gosto muito da aplicabilidade. Eu tenho uma frase que eu utilizo quanto filosofia de vida, que é movimento geram resultados. Então, só que os movimentos têm que ser congruentes com o resultado que eu quero. Com certeza. Porque eu quero emagrecer. Feijoada, Coca-Cola, eu tô tendo movimento. Claro. Mas não é congruente com o que eu quero. Contrário. O Fábio fala, movimento não é ação. Então a gente precisa entender. Então eu gostaria muito que vocês, independente do tamanho que seja a sua empresa, resgata o porquê que você montou. Tem um porquê aí muito forte. E esse porquê, quanto mais você conseguir levar esse porquê, não empiricamente, tá? Subliminar, não precisa ser falado isso. Para os seus colaboradores, para os seus fornecedores e principalmente para os seus clientes. A gente trabalha muito dentro desse trabalho com as empresas, a gente trabalha a jornada do cliente. Para o cliente realmente ter uma experiência. Porque academias, quanto você conhece? Nossa, inúmeros. Açougue, quanto você conhece? Vários. Todos. Salão de beleza, quanto você conhece? O que faz com que você se fidelize Num lugar. em um lugar? Isso é muito interessante. Então, o meu convite é que você comece a olhar. E se você não tem empresa, olha para o seu propósito. Por que você veio? Por que você acredita que você veio para esse mundo? E como você pode fazer 1% a mais no dia a dia? Porque isso vai fazer com que você entre num outro estado de felicidade, de gratidão, de realização. Não é só... a gente pensa em tudo separado, como nós falamos antes. É um ser humano frente a um trabalho. E o que esse trabalho vai fazer de trazer diferença na vida dele? Sim. Né? Porque muitas vezes as pessoas tentam algumas coisas e elas não conseguem ir pra frente. A empresa, ela quer alguma coisa do funcionário ali, né? Ela precisa de alguma Precisa coisa. dele. Mas o que a empresa está agregando na vida daquela pessoa? Porque tem gente que fala, nossa, eu trabalhei num lugar assim, 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 assim. A pessoa não esquece nunca mais. Não. Ela tem um brilho no olho quando ela fala. Então é sobre isso. E nós passamos uma carga horária muito grande. Grande dentro de Entregando, independente de qual seja, Verdade. pode ser o seu negócio pode ser dentro de uma empresa mesmo, você pode estar comercializando na rua, mas independente, a gente passa uma carga horária para esse pilar trabalho, né, profissão, atuação profissional, que a gente precisa olhar, né, principalmente nessa mudança tecnológica depois da pandemia, muito se mudou. Né? Grandes empresas viraram startups, mudaram muitos conceitos. Hoje mesmo, isso aqui antes da pandemia, dificilmente a gente tinha nessa... Sim, mudou tudo. Então, olhar para isso, para mim, faz toda a diferença. É verdade. Porque hoje a gente passa uma carga horária, se não fizer sentido com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento, não faz sentido você estar nessa... Mas, Neto, eu tô pagando minhas contas. O que limita uma pessoa a empreender é um bom salário e um bom cargo. É a algema de ouro, né? Algema, né? Só que
mesmo paralelamente, faça alguma coisa que te dá realização. Porque isso vai fazer com que você até suporte Sim. aquela atuação, Aquela carga. Porque não é agradável eu ficar 2, 3 dias fora de São Paulo, de Limeira com a Carol. Só que tem uma outra coisa que vem junto que me agrega absurdamente. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio e fazer sentido o nosso desenvolvimento. Porque se uma planta não está desenvolvendo, ela está morrendo. O ser humano também, mesmo que não seja fisicamente. A partir do momento que ele sente que ele está desenvolvendo, nossa, ele está energético, ele está... Não parece que eu acordei às 4 da manhã, não parece que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer e tal, e tô aqui. Por quê? Porque eu tô conectado. Entende? Sim. E aí, isso faz a diferença. E hoje, buscarmos isso é extremamente importante. Seja empresa ou seja pessoa física. Pessoa física. Um estudo bem importante de que pessoas no leito de morte, o que elas mais se arrependiam é de terem trabalhado tanto. E aproveitado, mais a vida. Elas queriam ter aproveitado mais a vida, trabalhado menos. E muitas vezes, se elas estivessem alinhadas com o seu propósito, para elas não seria um trabalho, aquilo tão árduo, que ela teria que deixar tudo aquilo. Perfeito. Talvez ela encararia de uma maneira diferente. Eu pensei nisso agora, vendo essa reflexão. Nós vamos falar do Ikigai. Mas assim, se tá fazendo muito esforço, tá fora do propósito. Tá fora do propósito. Esse é um indício, assim... Tem domingo que a gente trabalha que eu falo pra ela, nós trabalhamos? Não parece que nós trabalhamos. E tem uma segunda-feira que a gente fecha... Né? É diferente. E às vezes tem uma quinta ou uma quarta-feira que a gente fecha a agenda. E tá tudo certo. Tudo certo. Entende? Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido para que lá na frente, né, nesse leito de morte aí, tenha feito sentido tudo que nós fizemos. Perfeito. Né? Tudo que coube a nós fazer como se o trabalho se tornasse algo prazeroso. Não algo, nossa, eu tive que deixar de fazer isso, eu tive que deixar de fazer aquilo. Eu não vivi porque eu tinha que trabalhar. Eu não vivi porque eu tinha, algo pesado, né? Algo carregado, cheio de carga positiva, negativa. Sim. Então, assim, isso é muito bacana, saber desse trabalho de vocês e toda... Eu já sabia um pouco desse trabalho da Carol, mas, assim, não imaginava que tá tão desse engajamento de vocês dois, agora a parte empresarial também, muito bacana. Quando a Carol me falou, quero falar um pouco disso, eu falei, nossa, cara, que legal, que bacana. Mas eu nem imaginava toda essa carga de vocês nessas consultorias, né? O quanto seria maravilhoso falar sobre esse assunto. Olha quantos nossos gatilhos aí, né? A Carol agregou muito para esse momento que eu tô vivendo, muito mesmo. Ela, muitas vezes, ela fica um pouco mais no bastidor do que realmente no front, mas ela dá toda essa estrutura, porque não é chegar com uma dinâmica, tem todo um porquê dessa dinâmica. Não é chegar com uma análise de desempenho, tem todo um porquê desse desempenho. E aí, quando a gente tá junto no palco, então, como acontece quando a gente roda a cidade, daí é flow, estado de flow. Que esse também é um outro tema bem interessante de a gente falar. O flow, muito bacana. E aí nós desenvolvemos os materiais específicos personalizado para empresa. Então, por exemplo, ele tá precisando ali de uma análise de desempenho, a gente não vai lá e procura uma análise pronta. Cria uma análise de desempenho para cada setor. Bacana, é um negócio bem personalizado. Bem personalizado. Legal. Bem típico, assim, pensando no propósito daquela empresa. Isso. Pensei nisso agora. Porque cada empresa é diferenciada. Sim. É como se fosse trabalhar uma identidade dessa empresa, né? De cada um, para que tenha Não, para você ter ideia, no nosso portfólio de clientes, nós temos 3 panificadoras. Bacana, E gente. totalmente diferentes. Então não adianta eu querer pegar aplicar a mesma coisa na outra. Não. E tem um concurso em São Paulo, tem um concurso que chama Padocaria. Na Zona Leste são 5 finalistas. Nós estamos entre as 2. Tem 2 clientes nossos. Que bacana. Estão lá entre Que bacana. É muito legal. E isso dá uma motivação para a equipe demais. Para vocês também, né? Porque saber que vocês participaram desse processo. As empresas estão ali para o nós tivemos feio de vocês. Semana passada na sexta-feira, no sábado nós tivemos um jantar de empresários representando uma empresa também de Santa Bárbara. Então, esse envolvimento é muito legal. É muito nós fazemos parte das empresas, né?
certeza. Eu brinco, eu falo que eu me sinto sócio da empresa, Com porque certeza. você vibra aquilo. Claro, você está fazendo parte daquilo, né? Você está ajudando a subir, a empresa a subir cada degrau. Vocês estão E a fazendo os cultura, ela degraus. tá desde a porta de entrada até lá dentro, na cozinha, no escritório, No banheiro. no banheiro, É verdade. em todos os setores. E as empresas agora, elas vão ter que se modificar, Carol. Porque antes as empresas eram feitas para ser humanos tipo máquinas. Né? Ser humanos que não se envolviam, que ele tinha que chegar ali, encaixar a pecinha ali, entrar mudo, sair calado. E hoje não. Né? Nós temos seres humanos ali que tudo depende do emocional dele, tudo depende de como que ele está reagindo para que ele transforme essa empresa. Perfeito. Né? Então, E hoje... é muito diferente. E hoje está muito difícil Tá. fazer o recrutamento Com de pessoas. certeza. Por mais que exista muitas pessoas no mercado, Mão de mas obra. a mão de obra Qualificada. Nós estamos passando um processo muito parecido com os Estados Unidos há 20 anos atrás. Sim. Ainda mais com essa era digital, agora que o pessoal quis partir para o digital, muito mais ainda. Eu sou da área da saúde também, como a Carol. Então, assim, a minha área, então, nossa. O pessoal busca profissional. Falta arrancar. Vem para cá, vem para cá. E os profissionais não querem. Né? Cada um, né, quer... Tá E aí, trabalhando com o que é melhor pra ele. o quanto a sua empresa está sendo vislumbrada Sim. pelos colaboradores. E não tem a ver com o salário, tá? Não. O salário é um dos requisitos. E aí já vamos Não fazer tem. uma consultoria na faixa aqui. O que acontece? A pessoa precisa de uma vaga lá de uma pessoa, ela vai atrás na hora que ela precisa. Sim. A minha funcionária pediu a demissão e eu preciso de alguém para colocar no lugar. Aí ela vai na pressa, na sede, Sim. né? Ela vai com fome Com atrás. fome atrás. E aí, com fome, quando você vai comer, o que você faz? Nossa, como qualquer coisa. Você come um monte e, né? Então, fazer um processinho ali interno de já ter alguns profissionais ali, né? Sim. Pra quando você precisar, você já tem Já eles tem. ali. Uma pré-seleção. E muitas vezes aquelas pedras estão ali dentro e ninguém as enxerga. Exato. E isso acaba causando até posso dizer assim, um chateamento. É um desânimo. Desânimo, porque a pessoa, nossa, eu poderia estar ali, a empresa não enxergou ela. E ela, às vezes, perde joias raras. Eu já vi empresas perdendo profissionais maravilhosos, porque não enxergavam aquele profissional em outro papel. E tava na cara dela que aquele profissional, ele faria muito melhor. Pegava um outro profissional, ela perdeu aquela pessoa maravilhosa, né, uma joia preciosa, pegou outro profissional. Uma indicação de um outro, tal. A pessoa nem aguentava ficar ali naquele mesmo cargo. Ela perdia aquela joia para uma outra empresa. E essa joia está fazendo sucesso na outra empresa. E ela perdeu aquilo. Isso é triste para a empresa. E muitos enxergam, porque eles estão ali. E o pessoal da diretoria lá em cima não enxerga isso. Então, assim, é triste porque a empresa perdeu. E ela vai levar um certo tempo para reposicionar. Sim. E ela está perdendo dinheiro, está perdendo valores, está perdendo tudo. Então, é triste. Hoje nós temos um dos nossos clientes, que é o Ripa na Brasa, um restaurante super conceituado em São Paulo. O nosso gerente atual, ele passou por todas as áreas. Ele entrou na empresa com 16 anos, hoje ele tem 29, acho que 29, 30 anos, e é gerente do Olha que grupo. bacana. É muito legal. Entende de todas as... Todos os processos, todas as E áreas. a empresa, olha, e aí a gente utiliza isso até como cultura, Que bacana. porque a pessoa já sabe que se ele teve essa oportunidade, outros terão. terão também. Então, isso é muito legal, isso Com já entra como certeza. cultura. E aí, porque a cultura, ela tá muito intrínseca dentro da empresa. Só que nós precisamos fomentar isso. Precisa ser falado, isso precisa ser mostrado, isso precisa... Porque é que nem criança... Sim. Já escovou o dente, já fez xixi, já fez você tem aquilo. que falar. Uma repetição. Uma repetição. E às vezes voltar lá atrás em coisas básicas, pequenas, que vocês falaram no começo. Voltar lá nos valores, voltar lá na construção da sua empresa, Não para é poder só o entender. trabalho, não é só, tem uma tudo que tá pessoa ali. acontecendo. Quando você investe na pessoa, você tem um profissional melhor, que é aquilo que o Neto estava falando. Daí fala, mas e se ele for embora? Né? Vou investir e se ele for embora? Embora, tem Não, e se ele ficar?
sem investir. Né? Que é muito pior. Entendeu? Muito pior, mais caro. É muito mais né? caro. Porque aquele funcionário que não... Você investir ele embora ou você não investir ele ficar sem investimento, piorando a situação, é muito pior. Sim. Né? E se ele for embora, ótimo, né? Porque ele se moveu, ele se moldou, ele está melhor, buscando algo melhor, e vão entrar outros para ser, né, adaptados também. Então, assim, espero que as empresas consigam ver tudo isso, porque hoje ainda muitas pessoas ainda estão com a mente um pouco fechada, e eu fico muito contente quando elas estão com as mentes abertas, são pessoas abertas, porque é o que o querido Pablo Marçal, uma empresa não quebra, é a pessoa que quebra. Sim. É o ser humano que quebra ali por trás disso. Acho muito importante. Quando eu vi isso dele, eu falei, minha nossa, e realmente é isso, né? A empresa quebrou. Você vai ver aquela pessoa por trás da empresa. O dono já quebrou faz tempo. Muito tempo. Sim. Né? Então isso é muito bacana. E a gente teria assunto aqui, pessoal, para tarde toda, aqui para mais 1 hora, mais 2 horas aqui, com esses dois maravilhosos. Então eu aproveito para convidá-los para voltar novamente. Marcar uma nova data para que a gente possa falar. Tem muito conteúdo para que a gente possa falar e distribuir para o pessoal aí. Pessoal, eu vou dar alguns recadinhos. Eu gostaria que vocês colocassem os contatos de vocês, da empresa, site, tudo, para que o pessoal possa buscar vocês além das redes, tá, joia? Então, coloquem esses contatos, porque nós tivemos uma aula com consultoria grátis aqui, maravilhosamente. Coloquem os contatos de vocês, por gentileza, da empresa de vocês, tudo certinho aí. Fala você. Eu vou falar o Instagram e o telefone. O nosso Instagram, o meu é Carol. Eu sou Carol Marques. E o dele é Neto Rosa Oficial. Aí. E o telefone é 19-99319-1364. E o seu é 11 97391 3535. Já tem os contatos de vocês aí, procurem o pessoal nas redes sociais, porque vocês vão encontrar esses profissionais maravilhosos. Né? O Neto eu conheço muito pouco, mas a Carol aqui, nossa, eu teria maravilhas para vocês aqui. Dava para eu falar aqui um tempão sobre as qualidades da Carol, né? E fora esse engajamento dela com propósito. Não é só trabalho, é propósito. Né? E quando a pessoa está engajada com ela mesma, no sentido do propósito dela estar alinhado com aquilo, ela trabalha muito melhor, que é o que nós já falamos. E eu vejo isso nos olhos da Carol, né? Nos olhos do Neto, que eu tô vendo também, né? Mas como eu conheço a Carol há mais tempo aqui, eu vejo esse propósito, esse engajamento, nossa, de uma forma assim muito clara. E eu tenho certeza que vocês serão profissionais maravilhosos para a sua empresa vencer e alavancar. Tá joia? Então, muito grata pela presença de vocês aqui. Espero que venham mais, viu? Com certeza. Porta sempre aberta para vocês, né? Assim como as portas da rádio, Isa aqui e podcast, com o pessoal maravilhoso que nós temos de equipe aqui. E eu tenho certeza que vocês conheceram um pouquinho aqui, mas nós temos uma equipe maravilhosa. Os outros programas também, uma programação maravilhosa de profissionais engajados. E a rádio fez completou 1 ano de aniversário. Agora, então nós tivemos uma união dessas pessoas. E aqui nós estamos sempre juntos, um ajudando o outro. Espero que vocês venham também em outros programas, tá joia? Que aqui um convida o outro, né? E o pessoal vê, eu vi tal fulano lá, já convidei ele. Então aguardem, provavelmente terão convites para vocês Com aí. certeza, tá joia? E estamos à voltem disposição. aqui. A casa está sempre aberta, tá joia? Espero que vocês tenham gostado dessa participação aqui, tenham gostado da rádio. Aqui tá tudo para receber vocês aqui, tá joia? Para levar informação maravilhosa para quem tá do outro lado e que chegue e que essas pessoas prosperem, não só no campo do valor, mas de valor pessoal. Sim. De valor pessoal individual. Se conectem mesmo, né? Sim. Com a sua essência. Sim, com certeza, Neto. Muito grata, viu? Por vocês estarem aqui. Eu vou dar alguns recadinhos aí, Fique à tá, joia? vontade. Dá licença. Eu vou dar um recadinho aqui da Montreal Moda e Casa, tá, joia? Que tem tudo de moda feminina, masculina. É uma loja maravilhosa que fica no centro de Limeira, na rua Dr. Trajano de Barros Camargo, no centro de Limeira, tá, joia? Então, Montreal. Acompanhem aí nas redes sociais também. Vão lá, curtam. Vejam, é uma loja maravilhosa com artigos de roupa, cama, mesa, banho, maravilhosa. Então, curtam lá, vão até a Montreal, vocês terão
tudo para sua casa, para sua família, tá dentro dessa loja, tá joia? Nós temos também aqui, pessoal, a VP Glamour, que é um salão que fica aqui no mesmo prédio aqui da Is Rádio Podcast, tá joia? Com cabeleireiros maravilhosos, profissionais excelentes, tá? Cuidando da sua beleza, tá joia? Com cabeleireiro, barbearia, estética, massagem corporal, limpeza de pele, botox e muito mais. Vocês vão encontrar aqui na VP Glamour. Então venham para cá, agendem o horário de vocês. Nós estamos aqui na Farmacêutico Jacó Fanelli, número 292, na Vila São João. Quem quiser agendar pelos telefones, pessoal, é o 3704-2800. Tá joia? Então, vem pra VP Glamour. Vai ficar mais linda pro final de semana aí, ó. Vem pra VP Glamour. E eu aqui hoje agradeço. O programa vocês vão assistir aí no ar das 7h30, estão assistindo das 7h30 às 8h30, tá joia? Que hoje foi gravado, mas eu não consigo colocar as perguntas para que vocês possam fazer pro pessoal. Então eu peço desculpas por isso. Mas semana que vem nós tivemos um programa ao vivo e nós vamos tentar também um programa ao vivo com esses lindões aqui, para que vocês possam fazer perguntas também. Tá joia? Então, gratidão. Uma ótima semana para vocês aí, o finzinho da semana e até semana que vem com mais um programa maravilhoso aí para vocês. Tá joia? Boa noite aí, fiquem com Deus. Até a próxima. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.